Este é mais um Literatura em Revista. É a série de entrevistas em que a gente apresenta autores e obras e a gente está com muito gosto de trazer aqui, dessa vez, a autora Sara Sintic, que vai apresentar para a gente, vai conversar com a gente sobre o mais novo livro dela, Água ou Testamento Lírico a Dias Escassos. Vamos deixar bem claro, bem registrado e aplaudir muito que essa iniciativa, o Literatura em Revista, é parte da programação virtual dos Centros Culturais do Banco do Nordeste. Muito bem, o livro Água ou Testamento Lírico a Dias Escassos traz 33 poemas. A linha temática que conduz o livro é a água, seus estados físicos, suas diversas potências poéticas, inclusive a sua escassez, sua capacidade de gerar e de destruir. É uma edição independente, a gente tem muito gosto de mostrar essa militância, né, que vai assim até além mesmo da arte e da literatura, porque isso encoraja muita gente. E a Sara Sintic é escritora e professora, aliás, ela é muita coisa. Disse para mim que é leonina também. Eu não sei se isso é perigoso ou se isso é uma vantagem. A gente pode até conversar um pouco sobre isso também. E ela é mestre em literatura comparada pela Universidade Federal. Ela é autora do livro Corpo Nulo. Esse livro saiu em 2015 pela editora Substância, é um livro de poesias também. Ela escreve poemas quinzenalmente no jornal O Povo, no blog Leituras da Bel, e publicou na antologia de poemas eróticos O Olho de Lilith, selo Ferina 2019. Muito legal, Sara Sintic, que nome chique, né, gente? Vamos combinar, né? Queria ter um nome assim. Mas a Sara Sintic, eu queria começar essa conversa perguntando sobre o mais óbvio, mas é muito curioso também, eu acho que todo mundo deve estar perguntando para você, por que esse título, Água ou Testamento Lírico a Dias Escassos? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, Alberto. Obrigada pela apresentação. Bom, o título ele surgiu já na primeira noite do lançamento do meu primeiro livro, Corpo Nulo. Saí para comemorar com os amigos e eu estava com alguns amigos e um deles fazia um doutorado em oceanografia e estava falando sobre a pesquisa dele. E ele falou que pesquisava o movimento das águas. E aí Freud explica, né, nesse momento que ele falou do movimento das águas, eu parei nessa imagem. E de imediato me veio o pensamento, o próximo livro é esse, é sobre as águas, é sobre o movimento das águas. Depois eu fui fazendo algumas analogias, né? Por exemplo, eu nasci em Iguatu, aqui no Ceará, no Centro-Sul. Iguatu significa água boa, rio bom. A gente está numa cidade, né? Eu moro numa cidade chamada Fortaleza, quer queira, quer não, a gente está aí todo o tempo envolto, né? Nessas águas, nesses mares. E, enfim, foi surgindo, né, essa imagem da água. Por influência do sertão, eu fui buscar também onde a água falta. Daí veio a escassez, olhando para aquela imagem do sertão que me é muito cara, né? Eu sou do sertão. Observar como a água está presente no imaginário, né, desse coletivo. E o Testamento Lírico é uma homenagem a Hilda Ilst, que é uma das minhas poetas, escritoras favoritas. Ela tem um poema que até está aqui no finalzinho do livro, em que ela fala que o poeta, o desejo do poeta é deixar um testamento lírico, que ainda que a minha voz não seja ouvida por todos, alguém dentre vós resguardará por certo. Então foi toda uma mistura desses elementos para chegar a esse título, que é grandinho, né? Às vezes eu só falo o água, né? Me refiro ao livro como água. Mas tem todas essas alusões. Tá, você tem uma relação com a água de satisfação, de prazer, de alegria, ou mais, no livro, nos poemas, ou mais de sofrimento, de dor? Porque essa água que é vida, como você mesmo fala aqui na apresentação, essa água que é vida também é a água da enchente, é a água da seca. Então, como é que essa água vai aparecendo ao longo dos 33 poemas? Eu fui bebendo de várias águas, né? Como, por exemplo,
as águas cisternas, as águas que a gente não vê na chuva, mas elas estão dentro do corpo do mandacaru, elas estão dentro do solo. A água das tsunamis, né, que invadem tudo. Tem uma imagem muito forte para mim, né, o primeiro poema já traz isso, o título é Destruir. E vem uma imagem muito forte para mim, que é uma influência de uma escritora que se chama Marguerite Duras, foi a escritora que eu pesquisei no meu mestrado. A imagem do mar é muito forte na obra dela, principalmente no livro Uma Barragem contra o Pacífico, em que ela narra, né, as terras que foram compradas pela mãe dela, e essas águas, essas plantações, todas foram destruídas pela água. Também não teve como não pensar, por exemplo, em Mariana, nessas enchentes, nessas torrentes todas. Mas também existe aí uma água do corpo, né? O ser humano ele tem quase 75% do corpo formado por água. Então, a gente sua, a gente chora, a gente é visceral. Imageticamente também, Bachelard vai trazer isso, né, que a água está muito ligada a esse movimento dos sonhos, né, essa poética da água está muito vinculada a isso. Então, eu acho que eu saí catando muitas águas para chegar nessa concisão desses 33 poemas. Foram 4 anos assim, bebendo muito, olhando muito imagens dos rios. Também tem uma influência, para mim, muito forte das Iabás, né, Oxum, Iemanjá, Nanã, que são orixás vinculadas às águas, e eu tenho uma ligação muito forte com essa ancestralidade indígena e africana. Fui pesquisar física, química, biologia, água nos seus mais diversos sentidos, para ir colocando ali um pouquinho em cada poema disso. Bom, mas você se apresentava aqui no início, ainda nos bastidores, como uma leonina, e leão não é água. Leão é fogo, o meu mapa astral, né? Quase todo de fogo e de terra. E, por incrível que pareça, um dia desse eu estava olhando que o elemento que mais falta no meu mapa astral é justamente a água. Aí eu acho que tem alguma questão aí com essa escassez da água, né? Mostrar aquilo que falta. É um tema muito caro a mim, essa presença que chega pela ausência também. Tá, olha, eu queria fazer uma pergunta, eu acho que é muito apropriada. Você é uma pessoa que entende de literatura, que entende da construção textual, você é uma poeta já experimentada, publicada, e a pergunta parece óbvia, mas como é que é o seu processo criativo? Eu faço essa pergunta tentando refletir, né, a sua resposta para as pessoas que ainda têm insegurança, que ainda acham que não tem um bom método, como se houvesse um método, né, para a arte. Então, eu queria entender como é que você cria e depois como é que você descarta também, porque a gente também tem que descartar muitas vezes, né? De noite acha lindo, quando acorda no outro dia diz, não, esse não vai para o livro. Então, um pouco do seu processo de criação. Bom, a escrita ela começou para mim desde a infância. A escrita ela veio, essa torrente da escrita ela surgiu quando eu comecei a ler. A leitura já me trouxe um ímpeto de escrever, né? Mas antes a escrita para mim na infância era uma grande brincadeira, né? Era uma brincadeira de criança, inclusive que eu acho que para quem escreve, sobretudo para quem escreve poesia, ela tem que continuar a ser, porque escrever é brincar com as palavras, né? É brincar com o sentido das palavras, é modificá-las, é tirá-las do eixo da comunicação do dia a dia. E na adolescência, o desejo pela literatura foi aumentando, mas era tudo muito visceral, era uma descoberta do corpo, da vida, e isso vinha tudo em muita enxurrada. Eu escrevia muitos diários também. E antes, assim, a escrita, para mim, ela era muito intuitiva até o lançamento do meu primeiro livro. Eu escrevia quando me dava vontade de escrever. Quando ocorreu, né, o primeiro lançamento, quando eu fui convidada pela Substância a publicar o primeiro livro, eu já comecei a pensar o livro não mais assim como poemas. Antes eu escrevia poemas soltos, e para compor uma obra eu queria que houvesse uma linha temática, porque eu tinha muito receio de pegar um conjunto de poemas que não dialogassem um com o outro, para transformar isso num livro. Então, eu acho que pensar o livro aí já tem que pensar uma linha
uma linha condutora, um fio condutor. No caso do primeiro livro foi o corpo, e nesse segundo, como eu disse, né, me veio muito forte essa imagem da água, e eu sabia que esses poemas eles tinham que ter algo ali dialogando com essa água, inclusive com a própria fluidez da água, com os estados da água, o sólido, o líquido, o gasoso. Então, eu acho que eu imergi mesmo num processo de pesquisa. Eu gosto muito de pesquisar para escrever, de aguçar o olhar. Né? Aguçar o olhar, se o meu tema nesse momento é a água, eu quero ver água em tudo. Onde tem água, é bisbilhotar mesmo, assim, como quem flana, né? Como o poeta como um grande andante, viajante ali no seu processo de flanar, né? Mesmo quando está em casa, mesmo quando está parado. E eu achei curioso você falar isso, porque tem uma poeta, a Wisława Szymborska, uma polonesa, que ela falava sobre isso. Né? Ela escrevia os poemas pela noite, e no outro dia, pela manhã, ela dizia que se o poema não sobrevivesse a uma noite, ele estaria descartado do livro. Né? Eu acho que tem isso, assim. Eu escrevo, primeiramente, eu gosto muito de escrever à mão, e aí depois, nesse processo de passar o livro para o computador, eu vou cortando, eu vou limando a palavra, eu vou pensando no som de cada palavra. Acho que, por conta do teatro também, eu gosto muito de falar o poema em voz alta, entender a sonoridade, o corpo, a respiração desse texto. Então, eu acho que vai muito por aí, para o livro. Tá, eu quero ouvir pelo menos um trecho ou um poema que você escolha, mas antes eu quero que você fale do livro, o livro físico. Quem trabalhou com você? Porque o livro, gente, é uma obra coletiva. Tem alguém que faz a capa, tem alguém que faz a diagramação, tem toda uma indústria, digamos, né? uma gráfica que vai imprimir, e tem gente ali jogando o seu talento, o seu carinho, a sua responsabilidade. E eu acho muito interessante citar essas pessoas, né? Você tem um pós-fácil aqui que enriquece o livro, né? O livro é bacana. Então, pode comentar um pouquinho sobre o livro físico, claro. No caso, Sara? Bom, o livro é esse. Essa capa belíssima foi um convite, um pedido amigável que eu fiz à Raíza Cristina, que é uma grande escritora também aqui do Ceará, artista visual, e para mim foi muito fundamental que ela fizesse essa capa. Eu sabia que eu queria uma mulher, uma escafandrista, mas deixei ela à vontade para ler o livro e desenhar de acordo com o que ela sentisse. Então, o desenho da capa é da Raíza Cristina, a capa é do Samuel Entranse, que também é um artista cearense, desenhista, designer gráfico. E o livro foi um convite, né? A edição ela é bem independente, e foi um convite que a Nina Rize, que é uma grande amiga, escritora, me fez. Eu já estava assim, nesse processo de querer publicar um segundo livro, e um dia ela me convidou. Vamos lançar o teu livro? Foi bem assim, né, de ímpeto. Vamos lançar o teu segundo livro? E aí foi tudo muito artesanal, foi um processo muito delicioso. Me reuni com a Nina para ler os poemas em voz alta para ela, para a gente pensar onde é que iria imprimir, quem convidar para fazer a capa. E tudo foi muito assim, um processo de amizade mesmo. Por exemplo, o pós-fácil é de um queridíssimo professor e amigo. Foi meu professor na Letras durante o mestrado, Marcelo Pelógio. Não foi coincidência, né? O convite, por exemplo, da Nina surgiu num dia que o Marcelo estava lançando um livro. Então, assim, foi uma confluência mesmo de amizades. De fato, o livro não é algo que se faz só. O processo de escrita, eu acho que ele é um processo de muita solidão, mas a feitura da obra, não. É um processo coletivo. Há quem faça, né? Há quem faça todo o processo sozinho. Eu prefiro fazer em conjunto. E a gráfica maravilhosa, expressão gráfica, a gente foi muito bem acolhida pelo Mauro, né, que está à frente da expressão gráfica, sentou com a gente, tomou café, a gente pensou todo o processo com ele. Então, foi um processo muito caloroso.
Muito bom. Sara Sintic, eu quero ouvir você. Nós queremos ouvir você. Um trecho, um poema, desses que você ressalta o ritmo, a força mesmo imagética das palavras. Então, assim, uma pequena degustação, né? E lembrando que esses livros, eles são doados, tá? Os livros aqui da programação do Literatura em Revista, eles são doados à biblioteca, tá? A biblioteca aqui do Centro Cultural, no caso de Fortaleza, que é a Biblioteca Inspiração Nordestina. A biblioteca fica aberta, o Centro Cultural fica aberto ao público das 9 da manhã às 4 da tarde, tá? E qualquer pessoa, tá, tem acesso à biblioteca, tem acesso ao acervo e pode levar para casa. Não está aberto para leitura aqui mesmo no centro, onde nós estamos gravando, mas é muito bom que esse acervo fique disponível para toda e qualquer pessoa. Então está aí a dica e a gente agradece muito aos autores que doam os seus livros, não só os que participam da programação do Literatura em Revista, mas outros autores também que, porventura, queiram doar seus livros, e já são muitos que o fazem, a gente fica muito, muito agradecido. Sara Sintic. Sublimação. Este corpo água, literal, de grande porcentagem água, quase todo muito, quase todo quanto solidificou. Puseram-no em chuva de verão, nas tentativas das curvas de aquecimento, em abraços, nas tentativas das curvas de aquecimento, uma gota, nada. Mas no tempo, parou a menos 0 graus. As razões todas, as ambições, os desejos, o peito a menos 0 graus. Todo este corpo literal, nunca mais lágrimas, suor, espanto, reações líquidas, metáfora, fusão, nunca mais geleira ou sublimação, se talvez encontre algo nos desertos. Que lindo, bacana, parabéns. O nome do poema? Sublimação. Sublimação. E parece brincadeira, você quer água? Eu quero. Mas não é brincadeira, não. E eu te faço, então, a última pergunta, infelizmente. Quais são os seus próximos passos? Quais são os seus projetos? Qual é o próximo livro? Me conte tudo, não esconda nada. Parece uma brincadeira, mas já quando eu lancei o Água, no outro dia eu já tinha o tema do segundo, que é um livro que está todo muito envolto em terra, em rezadeiras, em indígenas, em curandeiras, em plantas, e aí é nesse processo assim, de imersão nessa terra, nesse cavar a terra. Eu demoro pesquisando, demoro escrevendo, eu gosto dessa demora. Então, pode ser que ele fique pronto logo, mas eu não tenho muita pressa, né? E aí, ao mesmo tempo, é isso. Assim, eu estou com outros 2 projetos de livros, os 3 estão andando, caminhando juntos. Vou ver qual vai correndo assim na frente para chegar antes dos outros. Mas eu já estou em processo de escrita também. Enquanto isso, eu fico participando de antologias. No ano passado, publiquei numa antologia chamada 69 Poemas e Alguns Ensaios, pela Oficina Raquel, que é uma antologia só de mulheres do Brasil todo. Também publiquei numa antologia organizada por Manuel Ricardo de Lima, que é uma antologia que se chama Uma Pausa na Luta, de poetas também do Brasil todo. E aí é isso, assim, eu vou escrevendo poemas soltos, com os outros livros em andamento. E fazendo 1000 outras coisas. Isso é do leonino, não, né? Eu não sei se é um ego leonino, mas a arte tem me salvado bastante. Então, eu estou com o pé na literatura, eu gosto de dar aula, então tenho ministrado as oficinas de escrita.
Teatro, sempre em processo. Estou em processo agora com uma peça, com as revisões dos textos. Enquanto eu não estou fazendo meus livros, eu estou ajudando os amigos e as amigas a publicarem. E é isso. A arte tem salvado aí. E quem quer conhecer mais da obra e da Sara Cintiq, você tem um ambiente virtual, você tem uma dica de, não sei se blog, um site, mesmo um perfil em rede social? Pronto, eu tenho um perfil nas redes sociais, que é o meu Instagram, é @saracintiq. Gente, Cintiq, só para dizer, Cintiq é S-I-N-T-I-Q-U-E. Sara só com 4 letras, S-A-R-A, e Cintiq. Obrigada. Bom, eu tenho esse perfil nas redes, eu não alimento blog, mas eu tenho um site assim que eu uso mesmo só para reunir ali um portfólio, que também é Sara Cintiq no Wixsite. Bom, e aí quem quiser adquirir o livro, você pode comprar diretamente comigo, pode comprar com a minha editora, Nina Rise, também em livrarias na cidade, aqui em Fortaleza, também está nas bibliotecas, aqui na biblioteca do CCBNB, eu vou deixar os livros aqui, então vocês podem pegar emprestado na biblioteca, né? O acervo dessa biblioteca, inclusive, é lindíssimo, frequentem, peguem livros emprestados. E é isso. Muito obrigada, Alberto. Maravilha. Como diria a Hebe, uma gracinha, né, a Sara? Ou como diria o outro, gente fina, elegante e sincera. Muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelo papo, pela conversa. Eu creio que o internauta também tem ficado muito satisfeito. A gente fica muito feliz em apresentar para vocês a Sara Cintiq no seu Água, ou Testamento Lírico e Dias Escassos. Muito obrigado pela conexão. A gente logo se vê aí outra vez. Um abraço. Olá, estamos com mais um Literatura em Revista. É a série de entrevistas que apresenta autores e obras. E a gente fica muito feliz, desta vez, em apresentar para você o Mendes Júnior, que está com um novo livro, um livro de contos, chamado Dama Inversa. E eu queria ler um pouquinho aqui para vocês da apresentação dessa obra. São 18 contos, tá? É um livro robusto e muito bom. Eu já vi e gostei muito, recomendo demais. Mas vamos lá. Os 18 contos presentes na segunda obra do escritor Mendes Júnior, Dama Inversa, remetem o leitor à intensidade do ser humano e às confusões da própria essência. Em linguagem minuciosa, Mendes Júnior consegue desenvolver em sua narrativa as lutas, prazeres, gozos e amores da dama, a dama, no caso, a dama do título, e de outras figuras femininas. A gente vai falar mais sobre essa coleção, esses 18 contos, que está em Dama Inversa, durante a entrevista com o autor Mendes Júnior, que é sobralense, e todo sobralense tem muito orgulho de ser sobralense, tá? Deixa eu dizer aqui para vocês, baixinho, e a gente que vai a Sobral e conhece um sobralense, na essência, a gente entende por quê, e eles têm toda a razão. Advogado, professor e escritor, é mestre em Direito Constitucional, é autor de O Engraxate e Outros Suicidas. Esse livro saiu em 2007 pela Expressão Gráfica, muito bem acolhido, muito elogiado, e a gente fica muito feliz de estar trazendo aqui o Mendes Júnior para apresentar para vocês. E é um cara muito bacana, que trabalha muito, que atua em várias frentes, tem muita militância, eu posso dizer assim, na área da cultura, agora está presidindo o Instituto ECOA, que é uma referência em cultura no município, que é referência em cultura para todo o Nordeste, que é o município de Sobral. Muito bem, Mendes Júnior, muito legal estar aqui com você. Eu queria começar essa entrevista, assim, muito basicamente, você contando sobre esses 18 contos, na perspectiva do fio condutor deles. Não é um livro erótico, mas é um livro muito sensual, que tem corpo, que tem alma, que tem sentimentos
a flor da pele, melhor você apresentando. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Alberto pela introdução, pela fala, né, pelos elogios. Eu fico muito grato por isso. Em relação ao livro, como bem você mencionou, trata-se de uma coleção realmente, né, são mulheres, né, eu tentei fazer, embora isso seja muito difícil para quem é homem, se colocar no papel, né, feminino, né, com tanta complexidade, com tantos desafios, aflições, enfim. Mas o que eu tentei foi colacionar algumas dessas mulheres, né, com suas dores, com seus prazeres, né? E esse título, inclusive, eu acho que diz muito do livro. Ele é um dos contos, ele é título de um dos contos, e o Dama Inversa é uma conjunção, digamos, o que você possa imaginar, uma dama que é algo recatado. E o inverso, inversa, no caso, seria recatada, porém nem tanto. Essas mulheres, elas têm suas particularidades, e eu acho que o fio entre os 18 contos, que são contos curtos, porém foi um desafio, mas elas têm alguns pequenos desvios sexuais, de ordem sexual. E como bem você mencionou, não se trata de um livro erótico, né? Não que eu, inclusive, tenho muito apreço pela literatura erótica, né? Mas é porque realmente não foi essa a minha intenção. E aí seria um desrespeito com os escritores que são escritores de literatura erótica. Mas a editora, inclusive, tinha uma coleção de livros eróticos chamada Vênus, e ela acabou colocando o livro nessa coleção. Então, hoje ele está catalogado como um livro erótico, muito embora eu acho que, eu particularmente não entendo assim, e acho que o leitor deveria, né, imaginando durante seu trabalho de leitura, ele vá chegar a essa conclusão. Mendes Júnior, o conto ali, Primo Legítimo da Crônica, exige muita clareza em relação ao tempo e ao lugar da narrativa. Qual é o tempo e qual é o lugar dessas narrativas que você traz no livro? Eu pergunto isso porque é quase impossível um autor de Sobral não colocar Sobral dentro do livro. Tá? Embora que seja um outro desafio ser um homem e sentir como uma mulher, ter a perspectiva de uma mulher, ora como personagem, ora como narradora dos contos. Bom, realmente Sobral faz parte, né, da minha história. Sobral faz parte da minha história, muito embora eu já viva em Fortaleza há alguns anos, e agora recentemente eu estou morando nos dois lugares. Mas o fato é que Sobral, ainda que não esteja nominada, a cidade não esteja nominada em nenhum dos contos, creio que na realidade nenhum dos contos tem uma nominação de uma cidade específica, mas é onde eu busco, na minha criatividade, na minha iniciativa, eu sempre me vejo lá. E é claro que nossas referências familiares, nossas referências históricas, elas fazem parte daquilo que a gente escreve. É um pouco do que a gente vê. Essas personagens são personagens, e aliás, tanto nesse livro como no Engraxate, os meus personagens são personagens comuns, desses que você encontra na rua. Aqui, se eu sair do cotidiano, da contemporaneidade, se eu sair do Centro Cultural Banco Nordeste e caminhar pela calçada, eu vou encontrar essas pessoas. Então, eu sempre busquei nessas pessoas comuns, imaginando que elas sofrem, que elas têm dores. Então, realmente, o lugar, eu imagino essa cidade, que eu até, como eu posso dizer, eu não nomino Sobral, mas ela tem essas feições, é uma cidade histórica, né? São pessoas, as pessoas de lá têm suas particularidades, suas peculiaridades, como você bem mencionou. Deliciosas, então, eu quero deixar muito registrado. Exatamente. Então, são essas, né? E o tempo é o tempo presente. É o tempo presente, é o tempo que eu vivo, né? Não há uma historicidade. E, embora eu faça pesquisas, eu trabalho com pesquisa, eu pesquiso demais,
Para mim é um sofrimento muito grande em realizar tantas pesquisas, porque eu tenho sempre receio de que a história acabe perdendo um pouco da graça, né? Mas, e o conto, como você bem falou, é um desafio. É um desafio porque é uma história curta, tem um final que, de certa forma, fica a cargo do leitor também, né, imaginar ou descobrir qual é esse final. E eu acho que também tem uma questão estética. Eu sempre busco, no meu trabalho, a estética. Tem a estética e a sonoridade. Então, eu tentei também trazer, nesses 18 contos, uma certa sonoridade, que você possa lê-los em voz alta. Lê-los em voz alta, de forma cadenciada, e que você ouça a música desses contos. Portanto, é isso. São pessoas comuns, pessoas que sofrem, que nós encontramos, que convivemos com elas. Nenhuma dessas mulheres são heroínas, nenhuma são heroínas. Ao contrário, eu acho que o desafio maior é esse do tempo real, da realidade, do cotidiano, que a mulher ainda enfrenta hoje em dia. Já foi pior, continua sendo ruim e ainda talvez seja difícil ainda pelos próximos anos, né? Então, eu acho que é basicamente isso. Eu tentei fazer uma homenagem a essa luta, a essas mulheres, que elas sim são nominadas nos 18 contos, e os homens que passam, inclusive tem essa particularidade, os homens que por acaso passam nessas histórias, eles não receberam nomes, né? Eles são coadjuvantes, de fato, né? Essas mulheres é quem são as grandes protagonistas desses 18 contos. Muito bem, Mendes Júnior, eu vou trazer aqui uma impressão muito pessoal, mais a título de provocação aí, para puxar um outro mote aqui da nossa conversa. Folheando, caminhando pelo livro, percorrendo os contos, eu encontrei um pouco do Chico Buarque, né, que se incorpora em várias canções belíssimas, né, a perspectiva feminina, e eu acho que isso realmente é de uma grandeza impressionante, que tem que ser mencionado, porque eu acho que isso faz diferente, especial, não só isso, evidentemente. E eu encontrei também, de certa maneira, nas esquinas, ali fumando um cigarro, o Nelson Rodrigues, pela crueza com que ele apresenta personagens, inclusive personagens femininos também, né? Nas suas relações as mais diversas, né? Às vezes sob cortinas e às vezes inteiramente explícita, né? Não sei, será que eu estou vendo coisas? Não, Alberto, eu acho que você tem que estar coberto de razão nesse sentido, porque assim, eu faço muitas referências. Eu sempre escrevi com referências, não só a escritores que eu tenho um carinho enorme, como um deles, que você citou, Nelson Rodrigues, né, mas a própria música e também a outras formas de arte, a outras linguagens de arte. Por exemplo, um dos contos, ele está baseado numa pintura. Um outro conto está baseado numa fotografia específica que está aí no livro. E também Chico Buarque, algumas canções, elas perpassam essas histórias, né? Eu faço esse trabalho, eu gosto muito. É claro que a gente não quer reproduzir aqueles artistas que nós costumamos consumir diariamente. A gente não quer fazer isso, não é uma repetição. Mas é óbvio que a gente tem esse encantamento por eles e muitas vezes a gente acaba se guiando, né? O Nelson Rodrigues, eu li muito Nelson Rodrigues e é óbvio que há muito de Nelson Rodrigues, não que eu esteja longe disso, me comparando a Nelson Rodrigues, mas há um pouco sim, diferentemente de Nelson Rodrigues, que abriu a porta de casa, a sala do jantar, o quarto, né? Ele abriu a família. Aqui não é exatamente isso, mas há um pouco dessa questão dura, né, de você jogar em pratos limpos e esses desvios, né? E há essas referências. E isso agora, o Chico Buarque, você citou, tem canções belíssimas, onde ele representa esse papel da mulher, e eu imagino a dificuldade, né, de ter conseguido criar algo tão extraordinário enquanto homem,
passando-se pelo papel de mulher. Eu costumo dizer que eu tentei fazer algo, eu não consegui fazer algo, eu tentei apenas. É muito complexo, é um universo muito complexo, mas eu tive que ler muito, eu tive que pesquisar bastante sobre o universo feminino, sobre as lutas femininas, ainda que aqui não haja uma luta específica, não haja um movimento feminista, mas é preciso você entender as características, né? Essas nuances internas do ser humano, no caso da mulher, que tem sido bem mais difícil, né, o papel exercido na sociedade pela mulher do que o homem. Sempre foi assim, nós vivemos numa sociedade patriarcal, né? Então, ainda há muito a se conquistar, mas é claro que eu tenho essas referências na minha vida mesmo, pessoal, minha vida cotidiana, profissional. Muito bem, Mendes Júnior, eu queria que você falasse um pouco do livro físico, capa. A editora Chiado é muito cuidadosa, né? Então é impossível que a Chiado coloque nas prateleiras um livro que não seja praticamente indefectível, impecável, tá? E eu queria que você comentasse as ilustrações são lindíssimas, são guaches, né? E eu queria que você comentasse quem está com você nesse livro. E antes eu queria até pedir licença para ler aqui um trechinho, fazer uma referência à orelha do livro, que é assinada pela Ana Miranda, tá? Que merece muito a nossa homenagem, o nosso reconhecimento, o nosso aplauso a essa cearense queridíssima, né? Tão produtiva, tão bacana. Ela diz o seguinte... Ela ressalta que o autor constrói um mundo feito de estranhamentos, hostilidades, incompreensão, desejo, repulsão, abordando uma sexualidade crua, mas com irreverência, e um leve toque de irrealidade. Muito bacana. O livro, por favor, Mendes. Bom, eu sempre, desde a primeira obra, e vai ser assim sempre, eu gosto eu sou o escritor, né? Eu escrevo essas histórias, mas o livro é um trabalho conjunto. É um trabalho conjunto. Não se imagina a quem está iniciando, digamos, a carreira de escritor agora, não imagine que ao colocar o ponto final, o livro está pronto. Não é assim que funciona. E eu sempre busquei pessoas para dividir comigo a responsabilidade, que é uma responsabilidade colocar, né, um livro nas prateleiras das livrarias, enfim, na internet, é muito, muito difícil. E para isso eu contei, obviamente, a minha madrinha, né, no caso, já foi citada desse livro, é a Ana Miranda. Eu sou amigo da Ana Miranda, tenho um enorme carinho por ela, uma admiração profunda pela obra dela, que é uma obra vasta, é uma obra de peso, e eu já disse isso para ela, ela sabe disso, e ela me agraciou com a orelha, né? O meu padrinho no primeiro livro foi o saudoso poeta José Alcides Pinto. Então, enfim, mas uma sorte danada, eu tive bons padrinhos nessa trajetória literária. E as ilustrações são da artista Raíssa Cristina, que é uma artista maravilhosa aqui de Fortaleza, que, aliás, tem feito esse trabalho com muitos outros escritores, e eu mandei o livro para ela e eu pedi, olha, Raíssa, eu preciso de ilustrações para cada um dos contos. Né? Leia, faça, deixei ela muito à vontade. Né? E eu acho que ela tinha um traço já muito parecido com o livro, né? O traço sensual da mulher, e eu queria que esse traço fosse em branco e preto. Né? E eu disse, olha, está aqui, os contos estão aqui, estão prontos, e você faça o que você achar melhor. E todos os 18 contos, afora a capa, são ilustrados. E essas ilustrações dizem respeito ao conto. Foram feitas especialmente para os contos, para o livro. Né? A capa é do Roger Tarbosa, que é um design gráfico. Já é a segunda capa que ele faz para mim. Né? E a revisão é da Isabel Ferreira Lima. Ou seja, dentro desse contexto, eu também procurei, com exceção do Roger Tarbosa, né, do design que fez a capa, eu procurei que também todas essas minhas companhias no livro fossem femininas, né, que elas dessem um pouco do traço feminino, a revisora, a ilustradora e a minha orelha. E, obviamente, a Chiado
aceitou todas essas participações, porque ela tem uma equipe própria, mas eu fiz questão de dizer, olha, eu tenho a minha capa, eu tenho as ilustrações, eu gostaria que fosse assim, e ela acatou, mas de forma muito cuidadosa, foi muito atenciosa comigo, e deixou o livro exatamente do jeito que nós todos imaginávamos. Muito bem, e o livro Dama Inversa, essa coleção de contos do Mendes Júnior, já está disponível aqui no acervo da Biblioteca Inspiração Nordestina, do Centro Cultural do Banco do Nordeste, aqui em Fortaleza, na Rua Condideu, no centro. Qualquer pessoa interessada pode vir aqui e fazer a retirada do livro por empréstimo, tá? E é uma coisa muito bacana, a gente tem que divulgar mesmo. Esses livros que estão aqui no acervo foram doados pelo autor, no caso, o Mendes Júnior. Outros autores já fizeram doações, e você que é autor, que tem uma obra, que quer que sua obra componha, que integre o acervo da Biblioteca Inspiração Nordestina, do Centro Cultural do Banco do Nordeste, é só entrar em contato e vai dar tudo certo. A gente fica muito feliz com esse encontro. A biblioteca, afinal, é um lugar de encontros. Bom, vamos encerrar esse papo com um trecho ou um conto, não sei o que pode ser mais oportuno. Bom, pode ser um trecho, eu sugiro talvez um trecho do conto que dá título ao livro, né, Dama Inversa. Claro que vai ficar em suspense o final, né, porque não temos, né, mas posso pegar aqui, com licença? Não, fique à vontade, né? E os livros, o livro também, o Dama Inversa, também está nas livrarias, está também no comércio, né? Não só aqui na biblioteca do Centro Cultural, mas também. Você pode abrir para mostrar um pouquinho da ilustração também? Um pouco. Não, aqui, desculpa, a página onde você está aberto, assim, quer dizer, há um prazer visual também, né? Quando você se encontra com o conto. Mas, por favor. Não, muito bacana o trabalho. Me chamou muita atenção positivamente. Raíssa está de parabéns. Vamos lá, então. A Raíssa ela é escritora também, mas ela é uma pessoa maravilhosa, inteligentíssima, maravilhosa e muito sensível. É preciso muita sensibilidade para fazer esse trabalho. Muita sensibilidade. Porque as ilustrações, de fato, dialogam com os contos. Dama Inversa. Minha dama não é lilás, não é furta-cor, não é carnaval, não é novena. Minha dama não é azeda, não cheira a manga, não tem gosto de ambrosia, não é castanha assada, nem macaxeira cozida. Minha dama não é forte, não é ambulante, não é faroleira, nem holandesa, não é operada, nem suturada. Minha dama é silenciosa, transparente e proibida. Ela é infatigável, sólida, valiosa e artista. Tem desenhos, um sinal, vários despropósitos e um poema nos olhos. Ouço seu resplandecente canto de anjo, de flor de pé, mas não posso acompanhar a melodia. Apenas admiro a forma terna como trata meu nome e todo o meu resto. Assim como seus gestos coloridos que fazem dela a mulher dos meus desejos, aqueles imersos num tapa-sexo. Dia e noite e dia, de repente volta a iluminar meu pensamento com sua cadência. Escoro-me de joelhos no chão batido, clamando pelo beijo ardente dessa esfinge. Choro, não choro, decisão explosiva que não tomo, perplexo. Tenho afoitos pesadelos com o amor que ajudei a construir na solidão da caverna em que me encontrei. No meu desespero, quis gritar para ela e por ela, pedir socorro, mas a voz saiu de mim tão reles, estúpida e bêbada, quanto um poema sem rima, escrito num pedaço de papel ou uma mensagem destemida, jogada do alto de um prédio comigo. Fora desta caverna, sei de mim, dela e do cheiro do conhaque que ela exala. No alvorecer, sou um bibliocleptomaníaco, desaparecendo com todas as histórias já contadas, impressas e gravadas, impedindo a lembrança ou coisa parecida,
Não há de minha dama no alto daquela colina que nos sorriu e nos convidou a sugar o orvalho, a estancar a hemorragia, a banhar o corpo feito unguento. Sou o Senhor que ainda ontem dormiu com a tal dama. Na madrugada disse-me, alguém nos vê, não podemos. E tremia por medo da paixão. Minha dama não é bailarina, não é verbo, não é astrólata, não é diagonal. Minha dama não é fábula, embora respire além da realidade. Nenhuma bárbara, conquanto saiba que no fim da noite será minha, cedendo à tentação das nossas bocas cruas. Porque disse alguém nos ver, se o sonho era somente meu, se eu decidiria por qual angiporto seguir, para qual morada ir, em qual obscena posição deitar. Veja que até a própria quimera me obrigou a perceber quão empoderado sou por querer uma mulher já dita proibida, artista e rabiscada de amores traumáticos e aflições prementes. Mas quando é capaz de desistir, impedida, estética e desenhada, sim, jamais deserta. Minha dama não é desolada, não é fuligem, não é pomba legítima, não é dama, nem é escritora, não é linear, não é kafkiana, não é daqui. Minha dama não é Julieta, não é trágica, não é mágica, não é escancarada. Há tanto para esclarecer sobre o gosto da boca da dama que me atordoa, ela aparece no meu sonho e teme. Foi diante de um beijo furtivo, correndo perigo. E agora, choro, não choro, penso que o giro do relógio do quarto corre para o lado errado. A dama parece ser minha, mas na escuridão da caverna ouço sons incompreensíveis que em nada se parece com a minha poesia. Fazei, meu amor, com que não arrefeçam nunca os teus olhos, para que os nossos não se transformem em choro. Minha dama é prosa e verso, fulgor, passo de dança, desfecho de instante, dama inversa. Maravilha. Me perdoe, mas eu acabei lendo o conto inteiro. Fez certíssimo. Porque são contos curtos e eu avancei e não vi a hora de Não, só exatamente o agradecer. momento em que eu deveria parar. Não, só agradecer. Agradecer a leitura do Dama Inversa, né, que é o conto que abre o livro Dama Inversa, essa coletânea, essa coleção de 18 contos que nos apresenta o Mendes Júnior. Muito feliz de ter você aqui, muito obrigado pela presença. A gente quer desejar muito boa sorte na sua carreira de escritor e na corrida que o Dama Inversa possa fazer aí nas mãos de tantos leitores. Muito bem, você quer falar? Eu queria só agradecer pelo Nem convite precisa. mais uma vez, né, pelas palavras elogiosas, né, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com todos. Obrigado. Bacana. Esse foi mais um Literatura em Revista. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado pela conexão. Gostou? Compartilhe. A gente fica muito feliz de ter você aqui com a gente. Até a próxima.